Bom dia a todos, então, oficialmente. Nós estamos gravando esse nosso encontro de hoje para depois postar lá no YouTube. O pessoal que não pôde participar aqui ao vivo pode depois acompanhar. Hoje é dia 29 de janeiro e o nosso bate-papo de hoje é sobre, no nosso curso bíblico de férias, né, esse nosso penúltimo encontro, é sobre os profetas. Eu preparei aqui uma pequena apresentação para nos guiar. Acredito que com ela a gente vai ter assim um panorama e aí depois, ao final, a gente bate um papo sobre os elementos que porventura aparecerem aqui. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui ao início. Vamos ver se a tela ficou grande para todo mundo. Tá tudo bem assim, né? Olha, pessoal, eu não vou conseguir ficar aqui vendo as janelinhas de vocês, então se alguém precisar, aquela nossa combinação de sempre, pode abrir o microfone, me interromper, que a gente conversa, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só... Isso. Então, o tema do nosso encontro de hoje é os profetas. E a ideia é a gente conversar sobre os profetas sob a perspectiva, de um lado, da fé e, de outro lado, da política. A gente já vai entender por quê. Não é? Os profetas são figuras que, embora sejam porta-vozes de uma mensagem de natureza religiosa e, portanto, uma mensagem sob a perspectiva da fé, os profetas eles estão completamente envolvidos e imbuídos de um ideal de reconstrução e de um ideal de política na sua sociedade. Então, eles dialogam com os reis, dialogam com a própria sociedade, com as pessoas. Os profetas têm, portanto, uma interferência de natureza política nessa mesma sociedade. Então, daí esse nosso título para esse nosso encontro, Os Profetas, a Fé sob a Perspectiva Política. Bom, eu destaquei aqui 3 pontos para a gente começar a conversar sobre o lugar dos profetas na Bíblia hebraica, levando em conta que o profetismo ele não é um fenômeno exclusivamente bíblico ou israelita. O profetismo é um fenômeno cultural de muitas sociedades antigas, cada uma naturalmente com as suas nomenclaturas próprias, mas esses elementos que a gente encontra aqui na Bíblia, a gente vai encontrar também em algumas outras tradições religiosas e culturais anteriores, contemporâneas e até mesmo posteriores ao Israel que forjou a Bíblia como a gente conhece. Bom, esses 3 elementos, né, esses 3 lugares do profetismo, eu organizei da seguinte forma: um lugar histórico, um lugar teológico e um lugar literário. Ou seja, o profetismo ele é um fenômeno histórico, né? São pessoas carismáticas, precursoras da religião de Israel. Os profetas foram, seguramente, homens, mulheres, pessoas que, de uma forma absolutamente independente, autônoma, eu diria quase que improvisada, no melhor sentido dessa palavra, essas pessoas carismáticas que deram início por meio de pregações, por meio de discursos, por meio da sua oratória, especialmente, mas também de alguns gestos simbólicos que a gente já vai ver, foram precursores da religião de Israel. Agora, ao lado desse elemento histórico, né, ou seja, aquilo que aconteceu, os profetas, eles também têm em torno de si, deixa eu ver que eu acho que chegou alguém aqui, muito bem, acho que é o Jaci. Jaci, seja bem-vindo, tá? Os profetas também têm, ao lado de si, toda uma... Ué, gente, deixa eu tentar entender aqui. Eu estou perdido aqui. Ah, tá ótimo. Os profetas, falando desse lugar teológico deles, né, todos os fundamentos
da Torá, por exemplo, né, da lei de Israel, que a gente conversou um pouquinho aqui dias atrás, estão exatamente na pregação dos profetas. Isso é muito curioso, porque a gente tem aquela ideia, ao ler a Bíblia, né, que a Torá, que vem logo no início, foi a primeira parte da Bíblia, digamos assim, historicamente falando. Mas não. Uhum. Historicamente, o que nós temos, em primeiro lugar, são exatamente esses carismáticos, homens, mulheres, pregadores de uma palavra religiosa, e eles estão lá, portanto, na gênese, no fundamento dessa religião de Israel. Religião que, naturalmente, depois foi se organizando, se consolidando e se tornando, naturalmente, um conjunto de textos, inclusive de natureza legal, de orientação para as famílias, para a monarquia e para o próprio templo religioso de Israel. Então, assim, historicamente, os profetas vêm antes da lei. É como se eles fossem uma espécie de origem a partir da qual a lei se forjou na história de Israel. E, além desse lugar histórico, desse lugar teológico, né, como fundamento da Bíblia, os profetas, lógico, eles têm um lugar literário nessa mesma Bíblia. Ele é o segundo dos três grandes blocos literários do Antigo Testamento. É o bloco que a gente chama pelo nome de Nebiim. Eu, em outros encontros aqui, falei das estantes, né? A primeira estante, a Torá, a segunda estante, os Nebiim, a terceira estante, os Ketuvim, que nós conversamos semana passada. Essa segunda estante, essa segunda prateleira da estante, os profetas. E ela está organizada mais ou menos dessa forma que eu organizei aqui, só para vocês acompanharem. Isso aqui não é muito importante aqui nesse nosso encontro, mas só para a gente ter uma noção. Nesse segundo bloco dos profetas, a gente tem os profetas anteriores, composto pelos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, composto pelos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, e aqui os profetas menores. São livros, né, menores dos profetas. Há, inclusive, alguns estudiosos que dizem que os profetas menores, esse conjunto de 12 profetas, formavam um único livro, o livro dos 12, Dodecaprofeton, assim que a tradução grega da Bíblia os designou. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Muito bem. Agora, coloquei aqui uma série de citações só para ilustrar essa multiformidade profética na Bíblia. Tá? Então, é muito difícil da gente fazer uma designação. Isso é profeta, isso não é profeta. Vejamos. No Antigo Testamento não era tão claro o que vinha a ser um profeta. Em alguns textos, o profeta parece ser uma pessoa meio doida, que dança, tira roupa, cai em delírio. 1 Samuel 19. Interpreta sonhos, Deuteronômio 13. Consulta a Deus, 1 Samuel 28. E ganha a vida com suas profecias, Amós capítulo 7. Em outros textos, porém, o profeta parece ser uma pessoa importante, 1 Samuel 3, chamada para guiar o povo como Moisés, Deuteronômio 18. Moisés quer que todo o povo seja profeta, Números 11. E Joel, o profeta Joel, garante que todos um dia vão profetizar, Joel 3. No entanto, Amós não aceita ser chamado de profeta, Amós capítulo 7 também. E Zacarias manda matar a quem se diz profeta, Zacarias 13. E, além dos profetas, também encontram-se profetisas. Miriam, Êxodo 15, Débora, Juízes 4, a esposa de Isaías, Isaías 8, Noadias, Neemias 6, e as profetisas de quem fala Ezequiel, lá no capítulo 13 do profeta Ezequiel. Então, só para a gente ter uma noção, assim, que não dá muito para a gente dizer assim, fazer uma lista das principais características de um profeta. A coisa é muito pluralizada, muito multifacetada. Bom, o profeta, basicamente, isso aqui a gente pode colocar quase que como
uma constante, algo que aparece em praticamente todas as histórias proféticas que a gente identifica na Bíblia. O profeta é uma pessoa inspirada, no sentido de que os autores, ao longo do tempo, ao lerem as histórias atribuídas a esses profetas, ou aos discursos atribuídos à pronúncia desses profetas, identificaram aí aquilo que a tradição judaica, que a tradição cristã, mais tarde um pouco, identificou como inspiração, ou seja, quem fala a partir de uma verdade religiosa. Mas, ao lado da inspiração, o profeta é uma pessoa ameaçada. A gente vai ver em muitos casos, em muitas histórias, em muitas das personagens bíblicas, os profetas estão sempre numa linha tênue entre a institucionalidade, de um lado, o lugar do rei, da monarquia, e de outro, a questão do templo, dos sacerdotes, do culto, do establishment, tanto político quanto religioso do Antigo Oriente, né, do Antigo Israel, especialmente. Mas o profeta, ao mesmo tempo, ele está ali naquela fronteira e muitas vezes ele é persona não grata. Ele, ao ameaçar as estruturas do poder colocado por essas instituições, o profeta, ele próprio se vê ameaçado. Ele é ameaçado muitas vezes por reis, por sacerdotes, pela própria população. E a gente já mencionou isso aqui, repito para registrar. Além de inspirado, de ameaçada, a pessoa do profeta é uma pessoa também carismática, no sentido de que alguém que se comunica de uma forma cativante, mas mais do que isso, alguém que, ao pronunciar as suas palavras, ele tem uma capacidade de liderança muito grande também. Muito bem. Aqui, pessoal, eu coloquei umas palavrinhas só para ilustrar essa multiformidade dos profetas. Vocês sabem que na Bíblia, a palavra profeta é a palavra nabi, em hebraico. A gente não sabe exatamente o que significa a palavra nabi. Há quem diga que nabi significa porta-voz. Mas existem outras palavras que o Antigo Testamento utilizou, a palavra rosé, a palavra roé. Tem uma expressão que eu me esqueci de colocar aqui, Israelohim, que é homem de Deus. Rosé significa aquele que ouve. O roé é aquele que vê, o vidente, o escutador, digamos assim. São pessoas que, na tarefa de serem porta-voz de uma palavra, eles fazem isso a partir de experiências, muitas vezes experiências de êxtase, experiências estáticas que tiveram, experiências de alguma visão, de alguma audição, ou de alguma leitura da realidade. E coloquei aqui no final, entre aspas, Isaías, né? Por falta de uma outra designação, eu coloquei o nome de um dos profetas, um nome talvez o mais conhecido entre os profetas, ou pelo menos o mais badalado, né, que é o profeta Isaías. Vocês sabem que há textos lá no Novo Testamento que citam Jeremias, mas o autor diz assim, conforme diz o profeta Isaías, né, dada a grandeza, né, a grandiosidade desse nome na tradição bíblica de Israel. Então, Isaías é meio que a mesma coisa que profeta. Mas por que eu coloquei ele aqui nessa caixinha separada? Porque havia em Israel profetas profissionais, ou seja, pessoas que integravam corporações proféticas, né, como ofícios, né, assim como há sapateiros, pedreiros, açougueiros, professores, né, no mundo antigo, aqueles grupos que se identificam e que passam de geração em geração esse ofício, né, essa profissão, digamos assim. Também havia os profetas. E esses é que são chamados pelo nome de Nabi, ou o plural, Nebiim, os profetas. Mas havia outros que não aceitavam essa designação, até porque não integravam essas corporações. É o caso de Isaías. São os profetas propriamente ditos, digamos assim, profetas carismáticos, profetas autônomos, profetas livres, se vocês quiserem. Tem uma passagem muito bonita no livro do profeta Amós, que o Amós sai da sua terra e ele vai até o norte
e ele faz uma série de mensagens para o rei do Reino do Norte. E aí o rei diz assim: olha, volta, vai profetizar na sua terra. E aí o Amós ele reage dizendo assim: eu não sou profeta, e eu também não sou filho de profeta. Lo nabi anoki, lo ben nabi anoki. Ou seja, eu não sou profeta e não pertenço a uma corporação de profetas. Eu não sou, portanto, é o que o Amós está dizendo, um profeta profissional, um profeta de carreira. Né? Eu sou um profeta autônomo. Eu vim aqui porque Deus me mandou vir aqui para dizer as palavras que eu estou dizendo. Né? Então, só para ilustrar um pouco essa pluralidade que há entre os profetas. Bom, na questão teológica, eu separei 3 palavrinhas que eu acho que nos ajudam a entender a missão dos profetas. A primeira delas é a palavra anúncio, a palavra propriamente dita. O profeta é, antes de tudo, um pregador da palavra. A palavra é o instrumento de trabalho do profeta. O profeta é porta-voz. Ele se identifica como alguém que fala em nome da divindade. E ele leva um recado dessa divindade para a sua sociedade. Nesse sentido, o profeta é uma pessoa de anúncio. Mas, ao mesmo tempo, o anúncio do profeta, que vem sempre recheado de muita esperança, de muito ânimo, de muita força, e de 2 conceitos que daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito deles brevemente, que é o conceito de justiça e o conceito de amor ou de misericórdia. Ao lado do anúncio, que anuncia tudo isso, o profeta é também um porta-voz da denúncia, ou seja, um chamado à conversão. Há quem diga que, imaginemos, por exemplo, um barco navegando pelo oceano. E aí a gente tem várias pessoas no barco, né? Tem o rei, tem os sacerdotes, tem o povo, tem o profeta. O rei é aquela a figura preocupada em encerar o convés do navio, em preparar o navio, fazer umas velas bonitas, bem bordadas, bem coloridas. Os sacerdotes estão ali envolvidos na festa, na dança, em tudo que acontece naquele navio, que é um lugar de confraternização, tudo muito bonito, e a viagem seguindo. Mas o profeta é aquele camarada que olha para o casco desse mesmo navio e diz assim: olha, o casco do navio está furado e o navio vai afundar. Ou seja, o profeta, ele nem sempre traz boas notícias no sentido de que ele, ao denunciar as injustiças pela qual ou nas quais o povo está mergulhado, né, as autoridades políticas, religiosas estão mergulhadas, ele aponta o dedo e ele faz com isso uma denúncia. Tem um caso muito interessante, bastante conhecido, lá nos profetas anteriores, nos livros de Samuel, que é a figura do profeta Natã. Natã era um profeta de corporação, um profeta profissional, mas em que pese a oficialidade da atuação de Natã, Natã estava diante do rei, o rei Davi. E quando Davi realiza uma série de ações completamente reprováveis, colocou o general do seu exército na frente, Urias, e Urias morreu naquela batalha, que era uma batalha dada como perdida, e aí Davi vai e toma a esposa de Urias, agora viúva, para si. Enfim, há toda ali uma questão ética muito complicada. Natã, por meio de uma palavra simbólica da vinha, do vinhedo, etc., ele chega diante de Davi e ele diz assim: esse homem és tu. Imagine um homem que pega a vinha do seu vizinho e rouba, etc, etc. E aí o Davi fica encolerizado com aquilo e diz assim: mas esse homem tem que morrer. E aí o Natan diz: pois é, mas esse homem és tu. Então, essa mescla, né, de anúncio, de denúncia. E eu acabei avançando aqui, colocando um pouco a figura da renúncia, né, por meio de gestos, né?
Anúncio, denúncia e renúncia. Os profetas, eles sintetizam bem essas três ações. Só para ilustrar um outro gesto que eu também acho bastante emblemático na tradição bíblica, é o gesto, por exemplo, de Jeremias. Jeremias, em dado momento, lá por volta do capítulo 30, 32, se eu não me engano, ele é orientado a comprar um terreno em Judá, porque o povo estava ameaçado de ser exilado e havia arautos que diziam: nós estamos exterminados, nossa nação vai acabar com esse exílio. E, de fato, foi muito profunda a transformação, as perdas foram muito absurdas. E Jeremias, no entanto, compra um pedaço de terra, passa os papéis, a escritura, e coloca num vaso, fecha, enterra, e ele diz assim: pode ser que eu não volte para essa terra, mas os meus descendentes voltarão. Ou seja, por meio desse gesto, um gesto que envolvia inclusive renúncia, né? Porque ele investiu dinheiro, enfim, no momento de crise, no momento de carestia, ele faz toda essa movimentação como símbolo de que, sim, em algum momento nós vamos voltar para a nossa terra, que foi efetivamente o que aconteceu. Na próxima tela, eu coloquei assim algumas características da ação teológica desses profetas, né? Não vou falar sobre todas elas assim muito delongadamente para não me demorar muito, mas elas por si só, elas já falam desse contexto da atuação dos profetas. Em primeiro lugar, a defesa dos pobres. Vocês sabem que na Bíblia existe um tripé que representa a vulnerabilidade social: o pobre, o órfão e a viúva. Essas três figuras, né, essas três categorias, digamos, sociais, elas sintetizam exatamente aqueles que estão, por alguma razão, desassistidos ou pela sua família, ou pela sua comunidade, ou pelo Estado, entre aspas, ou pelo templo, ou pelo rei. Enfim, essas categorias existenciais, sociais de vulnerabilidade estão no discurso dos profetas como os alvos preferenciais da misericórdia e da justiça, a defesa dos pobres. Segundo lugar, a oposição à idolatria, patrocinada pelo Estado. Os profetas são porta-vozes de uma religião de Javé, a religião monoteísta, digamos assim. E tudo aquilo que, em algum sentido, macula essa religiosidade, e aí já entra aqui o terceiro item, a demonstração de zelo pelo culto a Javé. E o quarto ponto, crítica ao templo de Jerusalém. Esses três pontos aqui, o segundo, a oposição à idolatria, a demonstração de zelo pelo culto e a crítica ao templo de Jerusalém, elas revelam esse dado religioso, mas que tem a ver com a organização social de Israel. Os profetas são porta-vozes de uma doutrina, de uma ideologia muito concreta. O Deus de Israel tem uma série de características em oposição a deuses de povos estrangeiros, que são utilizados para alienar, para explorar, para fazer com que determinadas ações em nome de Deus, impetradas pelos governantes, não sejam realizadas. Percebam, na medida em que o Deus de Israel é um Deus na defesa dos pobres, qualquer ação do Estado que também não esteja em sintonia com essa mesma defesa do Estado, com essa mesma defesa dos pobres, ela não pode ser considerada como positiva. Então, o templo e o palácio, né, que, aliás, em hebraico, templo e palácio são a mesma palavra, porque o prédio era o mesmo em muitos momentos da história. Então, a figura do rei, a figura do sacerdote, se elas não estão em sintonia com a defesa dos pobres, elas não podem prosperar. Nos profetas, a gente tem uma ausência do discurso genérico, de doutrinas mirabolantes. Não. O Deus dos profetas é um Deus
que toma partido pela justiça, pela misericórdia, em favor daqueles que estão apartados dos seus direitos. E os profetas são também intérpretes da história, são leitores da vida do povo. Quem se der ao trabalho de ler os livros proféticos vai encontrar muitos e muitos oráculos, muitos e muitos textos em que os profetas estão falando sobre política local, sobre política nacional, sobre política internacional dos povos circunvizinhos a Israel. Eles tratam das questões do templo, das questões dos sacerdotes, das questões do rei, ou seja, todo mundo que de maneira direta ou indireta exerce poder sobre o povo são alvos da leitura, da interpretação e da crítica, da denúncia que eu mencionei no slide anterior. Muito bem. O contexto dos profetas é um conflito entre a cidade de um lado e o campo do outro. Diferente do nosso tempo, em que a maior parte da população mundial vive nas cidades, no tempo bíblico, a maior parte da população vivia no campo. A cidade viviam governantes, e governantes que dependiam do campo para sobreviver, porque a cidade não produz nada, não produz alimento, não produz água, não produz nenhum tipo de riqueza. Isso tudo vem do trabalho realizado pelos camponeses, pelos pastores, pelos agricultores, pelos mineradores, enfim, pelas pessoas que estão lá com a mão na massa. De um lado, a força estatal, mas que não produz alimentos. E de outro, a força do campo, que alimenta a cidade, mas pela cidade, é explorado. O lugar dos profetas é muito claro, né? O profeta Amós, por exemplo, ele inclusive faz questão de se identificar. Eu sou um plantador de sicômoros, eu sou um boiadeiro, ou seja, eu sou um homem do campo. O meu trabalho não é o trabalho do templo, não é o trabalho profissional dos profetas. O meu trabalho é um trabalho de uma pessoa do campo. Aqui alguns elementos, e a gente já vai caminhando aqui para daqui a pouco bater um papo, alguns elementos que me parecem que a gente não pode deixar de falar sobre eles quando a gente fala dos profetas. E aí, com isso, alguns eu vou dar assim um pouco mais de ênfase, exatamente para poder, no meu modo de compreender o profetismo, claro, esclarecer algumas questões. Primeiro, a questão da vocação. O profeta é uma pessoa que se reconhece como chamada por Deus para uma missão. Aliás, nós vamos concluir essa nossa apresentação aqui de hoje com um texto de vocação profética, talvez um dos textos mais bonitos do corpus profético que a gente tem na Bíblia. Segundo lugar, o profeta é uma pessoa independente. Ainda que ele pertença a uma corporação, como é o caso de Natan, que eu mencionei há pouco, ainda que ele dependa do Estado, por exemplo, ali do Palácio Real, Natan estava completamente vinculado à realeza, ao rei propriamente dito. Mas, a despeito disso, Natan é um homem livre. E ele é capaz de apontar o dedo na direção do rei, se ele entende que o rei precisa daquela crítica, mesmo que isso lhe custe sua própria sobrevivência. Então, esse traço, a independência da palavra profética, no meu modo de pensar, é muito importante. A questão da monarquia, que eu já repeti aqui algumas vezes, o culto, o templo, né, são alvos da pregação, do anúncio, da denúncia dos profetas. Um tema fundamental. 15 dias atrás, a gente estava batendo um papo aqui sobre Êxodo, Pentecostes, e respondendo a uma indagação feita pelo Jaci, eu usei exatamente esse ponto. Os profetas, eles pregam a conversão. As coisas, da forma como elas estão caminhando, elas não caminham bem. E há, portanto, a necessidade de uma reversão dessa trajetória. Então, a gente está indo na direção norte, tem que voltar na direção sul, ou vice-versa. Há a necessidade do shuv, da conversão.
Lá no Novo Testamento, Jesus usou a palavra metanoia, a mudança de mentalidade em relação à vida. E aí, pessoal, eu coloquei duas coisas aqui ao final, que são um pouquinho mais controvertidas, mas só para a gente pontuar e depois, se necessário, a gente conversa mais detidamente a respeito delas. O futuro e o messianismo. Todo mundo que fala de profeta, geralmente pensa, o profeta é aquele que prediz o futuro. Mas isso não condiz com a realidade dos textos bíblicos. Claro que nos textos bíblicos, ao falar de política, ao falar de política internacional, ao fazer análise de conjuntura da realidade que o povo está vivendo, obviamente que os profetas fazem avaliações sobre o futuro. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas é importante que se registre o seguinte: os profetas não são adivinhos. Aliás, há um texto em Atos dos Apóstolos, muito curioso, em que Paulo está não me recordo exatamente se é Paulo, mas enfim, daqui a pouco a gente pode conferir, em que há um adivinho entre os cristãos. E o texto atribui a capacidade de adivinhação desse adivinho à possessão demoníaca. Ou seja, na cultura bíblica, essa história de adivinhar e de prever o futuro não é vista com muitos bons olhos. Ao contrário. Até porque, e aí é uma análise muito mais filosófica, que demandaria muito mais tempo, a pergunta se o futuro existe ou não existe, porque ou se o futuro está em aberto, né? E a partir das escolhas e das decisões que a gente toma no presente, o futuro se desenha dessa ou daquela maneira. Portanto, há futuro, mas o futuro é uma página em branco a ser escrita ao longo da sua realização. E o último ponto, que é a questão do messianismo. Em geral, há pessoas que só leem os profetas e leem os profetas como se eles estivessem anunciando a vinda do Messias. E esse Messias compreendido como Jesus, nascido de Maria, lá no início da era cristã, o principal personagem do Novo Testamento. Pois bem, é verdade que os profetas anunciam, ou que os profetas tratam da questão messiânica, mas é importante fazer um destaque. Messias em Israel significa ungido, Mashiach, o ungido. Quem é o ungido em Israel? O rei. O rei é ungido para ser o representante de Deus no meio do povo. E, em geral, os reis são ungidos, nas tradições mais antigas, pelos profetas. Depois, essa função foi incorporada pelos sacerdotes. É uma confusão que foi acontecendo ao longo do tempo, sobretudo depois da construção do Templo de Jerusalém, após o exílio da Babilônia. Os sacerdotes assumiram o lugar dos profetas, institucionalmente falando. Mas o profeta unge o Messias, unge o rei. Alguns textos o Novo Testamento utilizou para tratar de Jesus. Mas, curiosamente, pessoal, vejam que coisa interessante. Um dos textos que a gente mais conhece, que é a profecia sobre a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Esse texto, sequer messiânico ele é. Olha que coisa curiosa. Ele foi usado no Novo Testamento, ele adquiriu um novo significado, não é disso que eu estou tratando. Mas lá no profeta Isaías, capítulo 7, onde esse texto está, ele não é um texto messiânico, ele é um texto ilustrativo. Israel, no caso, Judá, né, a província do sul, ela está em conflito com uma nação vizinha, e o profeta diz assim, olha, antes que o filho da jovem que está entre nós consiga distinguir entre o bem e o mal, o rei ante quem a gente está lutando vai ser vencido, vai ser derrotado. Então, era um símbolo, ou seja, havia na corte uma mulher grávida, ela teria um filho, há quem diga que esse filho seria
o Ezequias, ou filho de Ezequias, rei Ezequias, não importa, mas o fato é que lá no Novo Testamento, esse texto foi utilizado para exemplificar e para adequar o nascimento de Jesus, de Maria, etc, etc. É, portanto, a construção teológica, simbólica, acontecida no Novo Testamento. Se vocês depois quiserem, a gente conversa um pouquinho sobre esse ponto. A essência da palavra, da mensagem profética, não gosto muito dessa palavra essência, mas usei aqui pela falta de outra. Em primeiro lugar, eu já tinha mencionado, a tzedakah, a justiça. Os profetas são fundamentalmente pessoas em defesa da justiça. E, nesse sentido, eles funcionam como uma espécie de defensores, advogados daqueles que têm, de alguma forma, os seus direitos preteridos, violados, aqueles que eu mencionei anteriormente, o pobre, o órfão, a viúva. Um segundo ponto na mensagem profética, o amor. Usei a palavra amor aqui por falta de outra. Em hebraico é a palavra emet. Emet é uma palavra que significa mil coisas em hebraico, mas basicamente é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. O profeta Oséias, por exemplo, quando fala dos atributos de Deus em relação ao seu povo, Deus é fundamentalmente misericórdia, empatia, a capacidade de sofrer o sofrimento daqueles que estão sofrendo. E um outro conceito fundamental também é o conceito da aliança, a berit. Entre o povo, ou melhor, entre Deus e o povo, há uma aliança. E como toda e qualquer aliança, há dois lados e compromissos assumidos pelos dois lados. Portanto, há sim uma ação misericordiosa da parte de Deus, gratuita, generosa, imerecida, mas há também a necessidade de justiça do outro lado, ou seja, o cumprimento da lei, daquela Torá que a gente conversou dias atrás, como algo que garante a justiça no meio da sociedade, da comunidade, da sociedade. Essa é a lógica da Berit, da aliança. E aí vou terminar, pessoal, fazendo aqui a leitura com vocês de um texto que está em Isaías, capítulo 6, eu acabei não citando aqui, que é o texto muito conhecido da vocação de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Observem como que tem a figura do rei, tem a figura do templo, tem aquela coisa que eu mencionei para vocês, de uma pessoa que está tendo uma visão. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Em hebraico, esse texto é cantado: Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, né, o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Observaram esse elemento fantástico, né? O êxtase de uma pessoa que está diante de uma visão religiosa. E aí a voz, a casa se encheu de fumaça, então diz o profeta para si mesmo: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não
percebeis. Esse texto é bastante interessante, porque ele meio que tudo que pouquinho que a gente falou, né, sobre a figura do templo, dos sacerdotes, o profeta que reconhece os problemas da sua sociedade, mas ao mesmo tempo ele sai numa missão de ajudar a corrigir os desafios dessa sua mesma sociedade. Eu gosto bastante desse texto. Há muitos outros textos, por exemplo, a vocação de Jeremias, que segue nesse mesmo caminho. Só que o Jeremias, ao invés de dizer que ele não tem moral para falar, porque ele é um iníquo, o Jeremias diz assim, eu sou uma criança, eu não sei o que dizer, né? E aí o retorno que ele tem é, não diga que você é uma criança, eu vou te colocar lá e você vai falar o que eu estou te mandando falar. O texto da vocação de Ezequiel também é muito bonito. Ele diz que comeu um livrinho, né, como referência, né, à palavra, né? E quando ele comeu, era amargo na boca. Olha que poesia bonita, né? Amargo na boca, mas doce depois, né? Então, é doce como... Então, essa ambiguidade de uma palavra que é, ao mesmo tempo, doce e amarga, né? Anúncio e denúncia. É isso, pessoal. Eu encerro por aqui essa apresentação para a gente seguir batendo papo. Muito obrigado, tá?